Nós te damos toda a honra, toda a glória. Nós bendizemos o teu nome, reconhecendo o teu poder, a tua majestade, a tua grandeza. E como é bom, Pai, poder te chamar em Pai. Tudo isso por causa do sacrifício de Jesus. Ah, Jesus, obrigada pela tua obra perfeita na cruz. Tu és bem-vindo nesse lugar. Fique à vontade em nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Podem sentar. Boa noite. Que bom que você está aqui para a gente orar juntos nessa noite e fazer o propósito para o qual o Senhor nos colocou aqui na terra, que é trazer o céu para a terra. Nós somos embaixadores do reino dos céus aqui na terra. E todas as vezes que eu e você nos colocamos para orar, coisas acontecem. Muitas vezes os nossos olhos naturais não percebem. A gente fica conversando no carro e Lene contando uma experiência de oração, que ela orava por pessoas que as pessoas nunca ficaram sabendo, ou algumas ficaram sabendo, e Deus age e eles nem sabem porque as coisas acontecem, né? E os livramentos e a provisão que o Senhor faz, a cura e tudo mais. Então, esse é o nosso papel, meu e seu, de estarmos orando, intercedendo, amém? Então, hoje, eu já peço que você já deixe anotado, porque às vezes, na hora que fala o nome ou o motivo, na hora que eu estou orando, às vezes eu esqueço. Se você tiver anotado em algum papel, em algum lugar, algum motivo de oração, ou o nome de alguém, ou alguma situação, você anota, que é melhor para mim, que aí na hora eu vou estar orando, e juntos aqui nós vamos estar orando no final. Mas antes a gente vai ouvir uma ministração, uma palavra, vamos ser inspirados pela palavra, né, através da vida do nosso pastor Adriano Soares, e ele vai trazer uma palavra para a gente. E aí o Espírito Santo vai nos ministrar e nós no final vamos estar orando. Amém? Então pode vir, pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Canta só mais um pouquinho em As Águas. O fogo não me queime, nas águas não vou afundar. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome vazio irás tudo de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás provas de novo. Eu creio em ti. O Senhor proverá tudo novamente. Oh, Senhor, não decepciona aqueles que creem em Ti. O Senhor não decepciona aqueles que creem em Ti. Oh, o Senhor não desampara aqueles que decidem viver pela fé. Oh, o Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Oh, obrigado, Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero dispensar vocês agora, mas daqui a pouquinho vocês retornam para cá. Boa noite, amados, a graça e a paz. Vocês estão bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não?
Amém. Glória a Deus. Então, amados, hoje é culto de oração e há uma palavra do Senhor no meu coração para que nós venhamos a meditar um pouco naquilo que o Senhor fala na sua palavra. E eu queria que você já abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo número 14. Mateus, capítulo número 14, o versículo de número 22. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Eu vou ler na NVT, mas você pode me acompanhar na sua versão que você tiver. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo de número 33. Amém? Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir nessa noite no entendimento, no conhecimento, na revelação da tua palavra. Senhor, eu creio que essa noite nós teremos entendimento daquilo que o Senhor quer fazer conosco nesse lugar, nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos do entendimento para que nós venhamos extrair o máximo dessa palavra. Eu te dou graças pela tua unção fluindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você volte para o versículo de número 22 e nós vamos meditar um pouco nesses textos aqui. E no versículo de número 22, esse versículo saltou meu coração, porque a palavra do Senhor aqui diz logo em seguida, eu creio que a maioria sabe, em seguida de quê? Em seguida ao que Jesus tinha feito, aquela prodígios e maravilhas ali na multiplicação dos pães, e alimentou aquela multidão. E aqui está dizendo que logo em seguida, Jesus fez o quê? Insistiu, diga insistiu. Com quem Jesus insistiu? Com os seus discípulos. Essa é uma palavra um pouco estranha que nós vamos perceber aqui. Não é comum Jesus insistir em alguma coisa, sim ou não? Nós vamos ver em algumas passagens, inclusive, que Jesus, ele chega e faz uma proposta ao contrário. Diz, vocês não querem ir também? Ou seja, ele não insistia. Mas aqui nós vemos Jesus insistindo. Em outras palavras, em outras versões, vai dizer que Jesus ordenou.
Em outras versões, inclusive, vai dizer que Jesus o obrigou a que os seus discípulos entrassem no barco, voltassem para o barco e atravessassem para o outro lado. O que foi que Jesus insistiu? Ele insistiu que os discípulos entrassem no barco, mas não era apenas para entrar, mas era para entrar no barco e atravessar para o outro lado. E que nós precisamos entender nesse texto. Por que que Jesus insistiu? Porque com certeza deve ter havido uma resistência. Quando há necessidade de nós insistirmos em alguma coisa, é porque do outro lado houve uma resistência. Sim ou não? Quando alguém resiste, mas você quer que ele faça, você vai insistir, você vai ordenar, ou até mesmo obrigar, ou persuadir, ou usar de uma força maior, ou usar de uma escrita, de uma ordem, seja lá do que for, mas foi o que Jesus aqui, a palavra está dizendo que logo em seguida Jesus insistiu. Nós não sabemos, a palavra do Senhor não deixa claro por que esses discípulos, porque eles resistiram a entrar no barco e porque eles resistiram a atravessar para o outro lado desse lago. Nós sabemos que aqui, pelas as escrituras, que esse lago é chamado Mar da Galileia, mas os discípulos, eles tiveram algum motivo pelos quais eles resistiram a atravessar. Mas Jesus insistiu. Jesus tem insistido conosco. Jesus tem insistido em algo com você. E aqui, irmãos, eu tomei para mim essa palavra de que tem coisas na nossa vida, vai chegar momento que aquele instrutor, que aquele seu mestre, que aquele seu discipulador, ele vai enviar você, ele vai mandar você fazer algo sem que ele esteja presente. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele insiste para que os seus discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado. Eu quero ler só um texto com você que está lá em Isaías 43. Em Isaías 43, no versículo número 2, nós vamos ler o que nós acabamos de cantar aqui. Isaías 43, versículo número 2, diz assim: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Amém? Então, o que eu vejo aqui nesse texto, que vai chegar uma hora que o Senhor vai colocar em prática aquilo que Ele já falou na sua palavra. Em Isaías 53, diz que quando passarmos pelas águas profundas, nós não vamos afundar. E aqui agora Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos, ele insiste com os seus discípulos que eles entrem no barco e atravessem para o outro lado. O que eu vejo aqui, Jesus disse: eu vou agora botar para que eles provem daquilo que a minha palavra já falou. E aí o que diz? Depois de mandá-los, no versículo 23, voltando lá para Mateus 14, você que chegou agora, abra aí Mateus 14, a partir do versículo 22, nós vamos ler agora o 23. E aqui diz: depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. O que foi que Jesus fez? Jesus mandou os seus discípulos entrar no barco, mas Jesus foi para uma outra direção. Esses discípulos, eles estavam acostumados a andar com Jesus, a ver Jesus fazer as coisas poderosas, a ver Jesus operar os milagres. Mas agora Jesus manda os discípulos entrar no barco sozinho e Jesus vai em outra direção. E ele sobe para um monte para orar. E aqui diz que quando foi a noite, quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. O que nós podemos já entender? Que o momento em que Jesus pediu para que esses discípulos entrassem no barco, ainda era dia. Sim ou não? Dá para entender? Eu creio que era no final da tarde, porque no contexto aqui vai dizer que o momento em que eles alimentaram aquela multidão era no final da tarde. E aqui Jesus, ele fala com seus discípulos, depois ele sobe para orar.
e de repente, quando anoiteceu, Jesus estava ali sozinho. Mas o que continua acontecendo? No 24, enquanto isso, os discípulos distante da terra firme, diga distante da terra firme. O que é que eles faziam? Eles lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. A palavra do Senhor não fala aqui, mas não sei o que esses discípulos estavam entendendo quando Jesus teve que insistir com eles. Provavelmente esses discípulos poderiam estar com aquilo que muita gente costuma falar hoje, né? Eu estou com um pressentimento ruim, não sei, acho que tem alguma coisa ruim aqui dentro de mim, tem alguma coisa que não está legal. Eu acredito que eles estavam mais ou menos dessa forma, não é isso que a palavra diz, eu estou aqui conjecturando, mas eles de fato estavam, né, resistindo a entrar e atravessar para o outro lado. E aqui nós percebemos que a palavra do Senhor diz que quando eles estavam distantes da terra firme, eles lutavam, eles pelejavam contra ondas, pois um vento forte havia se levantado. Eu acredito que esses discípulos estavam aqui talvez pensando, é hoje que nós vamos perecer, porque o Senhor nos colocou nesse barco e Ele foi para um outro lado. E Ele não está conosco, mas na palavra do Senhor diz que quando passar pelas águas profundas, Ele vai estar perto. Quando passar pelas águas profundas, Ele vai estar perto. Aleluia! E aí diz que por volta das 3 da madrugada, nós precisamos entender aqui esse texto, irmãos. Jesus insiste para que os discípulos entrem no barco, ele sobe para o monte, vai orar, isso é ainda, né, à tarde. Em algumas versões vai dizer que aqui era, né, a quarta vigília. E nós entendemos que à noite, naquele tempo, eles entendiam por parte, dividido em 4 partes. A primeira vigília era das 6 às 9 da noite, a segunda vigília era das 9 à meia-noite, a terceira vigília era da meia-noite às 3 da madrugada, e a quarta vigília das 3 da madrugada às 6 da manhã. E aqui a palavra está dizendo, nessa versão NVT, ela já deixa claro que era por volta das 3 da manhã. Agora imagina aí, esses discípulos entraram no barco ainda dia, e agora já era às 3 da madrugada. Quando a gente vai estudar um pouco, a gente percebe que pela distância que era esse lago, eles estavam mais ou menos no meio do caminho. Meio do caminho não, no meio do trajeto, né? Porque não era um caminho, era um mar. E agora eles estão nesse lugar onde o mar está revolto, onda se levanta, uma tempestade se levanta contra eles. E eles agora, eles não têm aquele que era, né, de costume resolver essa bronca. Eles não têm aquele que de repente, quando a situação apertava, ele ia lá e resolvia. O que é que eu vejo aqui? Jesus colocando os seus discípulos em treinamento. Quantos aqui estão prontos? Quantos aqui estão preparados para serem treinados? Está preparado mesmo para quando Jesus dizer vá? E você dizer, e o Senhor vem comigo? Ele vai dizer, vá, entra no barco, atravessa para o outro lado, bota o pé nas águas, vai-se embora, coloca o pé no caminho, vai adiante. E o Senhor, não, eu vou para ali, eu vou subir ao monte, eu vou orar. E aqui diz que por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Irmãos, eles não estavam na beira do mar. Eles não estavam à margem do lago, eles estavam muito distante da terra firme. O que é que eu vejo aqui é Jesus também querendo mostrar para eles que não importa onde eles estejam, que Jesus pode chegar no momento em que eles precisam. Amém? Glória a Deus. E aí Jesus foi ter com eles. Sabe, irmãos, eu vejo aqui nesse texto, eu lembro que um dia meditando pela manhã sobre esse texto, vai chegar momentos mesmo da nossa vida, vai chegar momentos do nosso trajeto, da nossa caminhada no Senhor, que entre o ponto de partida e o ponto de chegada, nós vamos viver situações que de fato vão nos colocar à prova mesmo. A prova de quê? A prova da fé.
Vai chegar momentos, porque aqui esses discípulos, eles se conheciam aquele lago, com certeza, quando eles imaginaram o tanto que eles já tinham andado, eles perceberam, provavelmente a mesma distância que tem para onde nós vamos, é praticamente a mesma distância que nós já deixamos para trás. Ou seja, entre prosseguir e voltar, estamos quase que na mesma distância. Só que muitas vezes, nesse momento, a gente já se encontra sem força. A gente já se encontra, às vezes, desanimado. A gente já se encontra, muitas vezes, aterrorizado. Muitas vezes você já está cansado com aquilo. Você já está um pouco confuso, sem saber se de fato vai conseguir enxergar do outro lado. Talvez os seus esforços, talvez aquela fé que você tinha, chegou até nesse momento e agora você está no meio do trajeto. Você olha para trás, não consegue ver mais o ponto de partida. Você olha para frente, não consegue ver ainda o ponto de chegada. Mas alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. E aqui nós vemos que Jesus agora aparece para eles. Vai ter com eles caminhando sobre as águas. No versículo número 26 diz: quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram o quê? Aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Amados, às vezes nesse momento, nesse trajeto, a gente já vai estar tão abatido, a gente já vai estar tão aterrorizado, que quando o próprio Jesus aparecer ou se manifestar para nós, ao invés de nos alegrarmos, às vezes nós vamos ficar como eles ficaram, aterrorizados. Porque o momento onde você está, às vezes já está tão distante, às vezes você pensa que já foi abandonado, às vezes você pensa que ali não tem mais jeito. E eu acredito que nessa hora onde Jesus aparece, não é simplesmente como nós estamos aqui, eles estavam em alto mar, eles estavam à deriva, eu creio que no meio daquela tempestade era uma escuridão tremenda, e provavelmente no meio dos trovões, quando um relâmpago clareia, de repente eles veem alguém caminhando sobre as águas. E ao invés deles se animarem, ao invés deles se alegrarem, eles tiveram o quê? Medo. E Jesus estava treinando esses discípulos na fé. E eu quero que você entenda nessa noite duas coisas que nós vamos meditar um pouco aqui hoje. Quando o medo chega, a fé vai embora. Diga, quando o medo chega, a fé vai embora. Mas eu quero te animar que o contrário também é verdade. Quando a fé chega, o medo também vai ter que sair. Eu quero que você entenda na caminhada que essas duas coisas, elas nunca vão poder estar juntas. Essas duas coisas, elas nunca vão poder estar juntas. Quando o medo chega, a fé vai embora. Mas quando a fé chega, o medo também tem que desaparecer. Amém? Nós vimos que lá no início foi assim. Abraão perdeu a fé na palavra de Deus, no que Deus tinha prometido, no que Deus tinha falado. Ele não creu mais. Quando ele perdeu a fé, ele pecou. E quando ele pecou, a primeira coisa que ele teve foi medo. Qual foi o primeiro sentimento que entrou na face da terra? Medo. Porque a palavra do Senhor, a mesma coisa. Deus aparece no jardim, fala com Adão: Adão, aonde você está? O que é que Adão responde? Diz: Senhor, eu ouvi a tua voz. Tive medo e me escondi. Quando nós estamos, às vezes, num momento difícil, o Senhor aparece, o Senhor fala, o Senhor vem para nos socorrer, o Senhor vem para nos ajudar, mas você já está tão desanimado, você já está tão perturbado, às vezes, que você vai ouvir a voz do Senhor, ao invés de se alegrar, você vai ter medo. E é isso que nós precisamos tomar os devidos cuidados, para que quando o Senhor aparecer no seu momento, no momento que você mais precisar, você possa reconhecer que é o Senhor e não temer. E veja que no 27, o que é que Jesus diz? Jesus sabia que ele tinha que falar alguma coisa, imediatamente. Na minha versão diz imediatamente, porém, Jesus lhe disse o quê? Não tenha medo, coragem, sou eu. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei, irmãos,
Qual o seu momento que você está passando? Qual é a aflição? Qual é o desespero? Qual é a situação que você está vivendo que parece que não tem mais saída? Mas quando Jesus chega, a primeira coisa que ele fala é: não tenham medo, coragem, sou eu. Porque Jesus sabia que se o medo permanecesse, a fé não podia operar. Eu vou dizer de novo, se o medo permanecer, a fé não consegue operar. Aí no versículo de número 28, então Pedro gritou: se é o Senhor, se é realmente o Senhor, percebe que ele não estava crendo? Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Ele disse: eu quero uma prova de que é o Senhor mesmo que está falando. A diferença é que Pedro já tinha experimentado de algo sobre a palavra do Senhor. Pedro já tinha experimentado que quando Deus fala uma palavra, a palavra que Deus fala, se você agir conforme Deus está falando, vai acontecer. Porque quando Jesus pediu para Pedro lançar as redes, ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lanço as redes. E agora Pedro está aqui e diz: Senhor, eu sei que quando o Senhor fala, vai acontecer. Se é o Senhor que está falando, manda que eu vá até o Senhor. E aí, Jesus disse: não é só para mim, isso não está limitado só para mim. Pedro, eu vou te dar a oportunidade de você experimentar. Venha, respondeu Jesus no verso 29. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Amém? Eu vejo muita gente geralmente criticando Pedrão, porque diz que Pedro afundou. Muita gente só olha para isso, mas Pedro aqui, ele viu a oportunidade de fortalecer a sua fé. Ele viu a oportunidade de experimentar de algo sobrenatural. Ele agora, uma vez que percebeu que estava ali, diz: nós já estamos aqui mesmo num barco sem saída. Em outras palavras, falando assim, né? Mas se é o Senhor que está aí nesse lugar, eu sei que nós estamos muito distantes da terra firme, mas eu sei que o Senhor talvez possa vir até aqui. Se é tu, Senhor, que está falando comigo, manda que eu vá até ti. E a palavra diz que ele desceu do barco e caminhou sobre as águas. Verso 30. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou o quê? Aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Veja que mais uma vez, Pedro crê, fala com Jesus, Jesus diz: venha até mim. Ele começa a andar em quê? Em fé. Mas quando ele reparou no vento, ele teve medo. Percebe que se tiver medo, a fé vai embora? Se você tiver medo, a fé vai embora. E aqui diz que quando ele ficou aterrorizado, começou o quê? A afundar. Mas tem algo maravilhoso aqui nessa mensagem hoje para mim e para você. Porque Pedro, ele começou a afundar. Mas deixa eu dizer para você, Pedro não se afogou. Deixa eu dizer para você, Pedro não desistiu de experimentar. Pedro não desistiu de continuar na experiência. Quantos aqui sabem que Pedro sabia nadar? Em outra passagem vai dizer que depois que Jesus ressuscitou, que apareceu quando Pedro vinha no barco, Pedro pulou do barco e foi nadando. Pedro podia ou não podia voltar para o barco nadando? Mas ele não desistiu daquilo que ele pediu para Jesus fazer ele provar. Quando ele começou a afundar, o que foi que ele fez? Ele gritou. E algo que traz ao meu coração, e eu quero compartilhar com o seu coração também nessa noite: quanto tempo você vai levar para gritar pelo Senhor no momento que começar a afundar? O Senhor sabe que em alguns momentos nós vamos mesmo temer. O Senhor sabe que em alguns momentos nós vamos fraquejar. O Senhor sabe que em alguns momentos nós vamos olhar para a circunstância. Mas agora, o tempo que você leva para gritar, eu creio, irmãos, que se Pedro não gritasse, Jesus ia ficar assistindo Pedro se afogar, afundar. Pastor, porque Jesus, ele costuma agir naquilo que você pede, naquilo que você fala. Agora, Pedro foi esperto. Quando ele começou a afundar, ele disse: saiu do meu controle.
ele gritou. Tem algumas versões que fala clamou, mas eu gosto dessa aqui porque ele gritou: Senhor, salva-me! Talvez você já passou da hora de ter gritado pelo socorro. Talvez você já foi longe demais. Talvez seus pés começaram a afundar e você continua deixando as coisas acontecer e não tem clamado àquele que pode estender a sua mão e socorrer você no momento oportuno. E agora veja no 31, porque Jesus não ficou lá dizendo: ó Pedro, mas tu é fraco na fé. Ó Pedro, cadê a sua fé? Não, ele disse que no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus estendeu a sua mão e o segurou. Não importa, irmãos, você pode experimentar. Na hora que o Senhor disser faz, venha. Você pode começar e de repente pode fraquejar. Mas se você clamar o nome de Jesus, se você gritar pelo socorro, Deus não está distante. Porque Ele disse: quando você passar pelas águas profundas, eu estou perto. Eu estou perto, e quando você gritar, eu seguro pela sua mão. E aqui eu vejo, irmãos, que Jesus pegou na mão de Pedro, mas Pedro não desistiu de dar continuidade naquilo que ele começou a experimentar, porque no versículo de número 32 diz: quando entraram no barco, o vento parou. Quem entrou no barco? Jesus e Pedro. Eu acredito que Jesus pegou na mão de Pedro e disse: Pedro, eu sei, tu fraquejou um pouquinho, mas agora eu vou contigo. Eu vou voltar com você para o barco. Eu vou andar com você até onde você ainda não conseguiu. Eu vou com você. Jesus, irmãos, lá no início ele estava querendo mesmo experimentar, porque aquilo que Jesus já colocou dele em mim e em você é o suficiente para que nós possamos atravessar qualquer tempestade, para que nós possamos enfrentar qualquer circunstância. Mas Deus, antes de resolver a circunstância, Ele quer resolver algo em mim e você. Veja que Ele não poderia ter acalmado logo essa tempestade no mar, Ele não poderia ter resolvido a situação, mas primeiro Ele quer tratar conosco. Percebe que só foi eles entrarem no barco, a tempestade parou? Jesus não podia ter resolvido isso antes, sim ou não? Mas primeiro Jesus quer tratar aqui dentro, para depois Ele tratar das circunstâncias aqui fora. Tem gente que está muito preocupado, focando muito na tempestade, focando muito nos ventos, onde Deus está querendo que você olhe para dentro, olhe para aquilo que Ele já colocou aqui dentro de você. E você se mantenha firme. Lá em Hebreus capítulo 12, diz que nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que foi que aconteceu com Pedro? Ele simplesmente tirou um pouquinho o olhar de Jesus e olhou para o vento, olhou para as circunstâncias. Se ele continuasse olhando para Jesus, ele nem ia se dar conta de que, de fato, ele estava pisando sobre águas. Eu achei interessante porque a Bíblia diz que Pedro desceu do barco. Quem aqui já desceu de um barco alguma vez? Ainda dentro d'água? Alguém já desceu? Eu costumava fazer isso às vezes quando a gente ia para a Ilha do Rodeadouro. E geralmente quando você desce do barco, não importa a profundidade que está. Quando você pisa na água, o seu pé vai descer até achar a terra firme. Eu creio que Pedrão desceu do barco e para ele estava pisando em terra firme. Até que ele olhou para o vento. Até que ele atentou-se para a circunstância. Mas não acaba por aí. Se mesmo você olhando para a circunstância e começa a afundar, o segredo está no tempo que você leva para gritar, para clamar pelo socorro de Jesus, porque Ele não está distante, Ele está perto. Amém? Eu não dei um título para essa mensagem, mas se eu fosse dar um título para essa mensagem hoje, era: quanto tempo você vai levar para gritar? Quanto tempo você vai levar para clamar ao Senhor?
depois que estiver se afogando? Depois que já estiver afundado por completo? Não, irmãos, é logo no início. Se percebeu que a coisa saiu do seu controle, você creu para algo, Deus falou que você podia fazer, Deus falou que você podia ir, você começou, mas não começou a funcionar do jeito como você estava pensando. Clama ao Senhor enquanto é tempo. Clama ao Senhor, irmãos, enquanto é tempo. Não deixa a coisa piorar, não deixa ficar mais difícil. Não é nada difícil para Deus, mas você pode, de repente, beber umas águas indesejáveis. E Pedro aqui, ele não estava lá na praia tomando um caldo, né, das ondas, não. Ele estava aqui, ele começou a andar sobre as circunstâncias, mas de repente ele percebeu que estava afundando. E aí no verso 33 diz: então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Veja que há algo que aconteceu aqui, manifestou também para aqueles discípulos algo extraordinário, que ele até então, eles ainda não estavam tendo certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Mas aqui ele diz: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém, amados? Então, nessa noite, uma palavra para que nós venhamos a meditar um pouco sobre ela, mas que venhamos atentar mesmo para essas coisas, que eu vejo que tudo que o Senhor nos chamou para fazer, chega um tempo, é comum, com todo treinador, com todo líder, né? Chega um momento que ele vai fazendo com você, mas chega um momento dele confiar para você fazer, sim ou não? Se você vai tirar uma habilitação, né, para dirigir, por um tempo o instrutor está do seu lado, por um tempo ele está ali dando todas as orientações, por um tempo ele está ainda coordenando todas as coisas, mas chega um momento que ele sai do carro e ele diz: agora você vai sozinho, mas qualquer coisa eu estou por perto, qualquer coisa você chama que eu chego com o socorro. E assim, irmãos, em todos os treinamentos, chega um momento que você vai treinando, é como um pai com um filho. Você, né, treina o seu filho e chega um momento que você começa a colocar ele para fazer sozinho. Mas você está observando, você ainda está ali por perto para que, se porventura ele fraquejar e precisar, você chegue para socorrer, você chegue para acudir. É assim que o Senhor faz conosco, sabe? Ele confia, ele sabe que ele pode entrar com a provisão. Como nós cantamos, ele é o Jeová Jireh, ele vai prover de novo, ele vai chegar, ele não vai deixar você se afundar, ele não vai deixar você ficar se debatendo numa situação que ele sabe, porque sabe que você não conseguiu ir adiante. Mas ele vai vir, ele vai pegar pela sua mão. Eu vou dizer de novo, ele vai pegar na sua mão. Ele vai pegar na sua mão. Ele não vai deixar que você fique à deriva, olhando para um lado, olhando para o outro. Senhor, para eu voltar está distante. Senhor, para chegar também está distante. Eu não consigo ver mais o ponto de partida e nem consigo ver o ponto de chegada. Mas ele diz: segura na minha mão e eu vou chegar com você aonde você deve chegar. Deus nunca vai deixar você desistir. Deus nunca vai deixar você ficar à deriva quando Ele diz: entra no barco e atravessa para o outro lado. Quando o Senhor falar, confia na palavra dEle. Confia na palavra dEle, irmãos. E hoje nós vamos orar, e a nossa oração vai ser em cima disso, para aqueles que talvez tenham se encontrado nessa situação. Eu nunca andei em barcos em alto mar, mas já pude experimentar um pouco de barco num rio. E num rio você já percebe muito ele balançar. Imagino em alto mar. Isso pode trazer algo para a nossa vida, que chega momentos às vezes que a gente vai ficar mesmo com esse balanço, aquele negócio, e você não sabe se vai, se fica, para onde está indo. Eu conheço relatos que nos barcos geralmente em alto mar, é comum dar náuseas, enjoos, tonturas. Geralmente as pessoas perdem o senso da direção, do rumo. Mas o Senhor nunca vai deixar você sem direção. Ele vai chegar. Agora, o que me leva a crer,
é que nós precisamos entender o momento exato de gritarmos, de clamarmos, de pedir socorro, de dizer: Senhor, chega aqui, pega na minha mão, me socorre, me ajuda. Irmãos, não é errado. Nós falamos que nós devemos sim viver pela fé, exercer a fé, mas chega um momento que você tem que ser humilde e também ser sábio. Perceber que até ali você conseguiu ir, mas chegou um momento que você vacilou um pouco, olhou para as circunstâncias e aquilo acabou minando a sua fé. Chegou o medo. E quando o medo chega, a fé sai. Então o que é que você tem que fazer? Gritar rapidamente para aquele que é o autor e o consumador da fé, chegue para fortalecer de novo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nessa noite nós vamos orar. Não importa em que estágio você esteja. Eu não sei em que nível você está da caminhada com o Senhor. Mas eu tenho uma direção mesmo nessa noite, nós orarmos por encorajamento. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu olho para a palavra do Senhor, uma das palavras que nós mais vamos encontrar é: não tenham medo, não temam. Por quê? Porque a fé é inimiga, o medo é inimigo da fé. E eu não sei o que tem causado medo em você. Eu não sei o que tem provocado medo em você. E eu descobri que o medo, ele é um espírito. Um espírito que fica rondando a nós. Você não deve ter medo. Mas esse espírito de medo, ele ronda a nós todos os dias. Todos os passos que nós damos, que nós pensamos em fazer, geralmente vem o espírito de medo nos rodeando. Sim ou não? Quem aqui já pensou em viajar e de repente vem num pensamento? Um acidente. Já aconteceu com você? O que é isso? É Deus falando? De onde vem isso? Um espírito de medo. E aí onde entra o segredo? E aí onde entra a questão? Porque se você já pensou, você já orou, já pediu o Senhor, já consagrou o Senhor: Senhor, eu estou indo para tal lugar, eu quero a tua proteção, eu quero que o Senhor me conduza até esse lugar. E o Senhor, você recebe aquela direção no seu coração. Quantos aqui sabem quando você é guiado pelo Espírito? Você já sabe? A palavra do Senhor diz que quando há paz e alegria. Quando há paz e alegria. Sabe, você está indo para um outro lugar. Por mais que você saiba que tem perigos e tudo mais, há uma paz e uma alegria. E aí onde entra agora o X da questão. Porque muitas vezes nós achamos que é Deus querendo nos avisar para não ir. Eu sei que o Espírito Santo ele vai falar claramente. Quando não é para ele, vai dizer: não vá. E você precisa entender se é algo no espírito aqui que não está batendo bem, como nós falamos muitas vezes, aquele gato arranhando, né? Mas quando há paz e alegria e de repente, bum, vem aquele negócio de medo, saiba, é um espírito de medo que está rodeando você. Aí é eu e você que somos responsáveis agora para manter a nossa fé na palavra do Senhor, manter a fé no Senhor e repreender o espírito de medo e dar continuidade. Irmão, eu já tive experiências fortíssimas com isso. Muitas vezes de estar colocando o pé na estrada e viajar e vir um espírito de medo. E ele gerar uma imagem, criar uma imagem de uma situação, criar a imagem de um acidente, criar a imagem de uma circunstância ali. E muitas vezes a tempestade é só isso. Uma imagem que o espírito do medo causou na minha e na sua mente. Mas cabe a mim e a você olhar para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Manter o olhar firme nele. Pastor, mas Jesus não está aqui hoje, mas fisicamente. Jesus é a palavra. Amém?
Jesus é a palavra. Aí você olha para a palavra, você confessa a palavra e você vai para o outro lado. Amém? Então, nessa noite nós vamos orar e eu quero que você se levante mesmo em fé. E se porventura você tem percebido que em algumas áreas da sua vida você tem sentido medo, você tem sido aprisionada por isso, hoje é noite de você clamar o nome de Jesus. Você gritar por aquele que é o nosso Salvador. Você abrir a sua boca e clamar por ele e dizer: Senhor, chega aqui. Senhor, me socorra. Senhor, não me deixe afundar. Senhor, me conduz. Senhor, me faz experimentar aquilo que eu comecei experimentando e estava muito bom. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar. Eu já quero chamar a Eugênia para conduzir a oração nessa noite.